Olá para você que está conosco na Minas FM 104,1. Euler Lasmar chegando aqui trazendo informações, hein? E o Atlético, depois de vencer o América por 3-0 na semifinal, jogo de volta do Campeonato Mineiro, agora muda o chip, pensa em estreia do Campeonato Brasileiro. E que estreia, hein? O maior clássico interestadual do Brasil no próximo domingo no Maracanã, o atual campeão brasileiro, o Flamengo. Então, aquela expectativa de Sampaoli era com Jorge Jesus, agora será com o Domenic, que é o novo técnico do Flamengo. Expectativa então de um grande jogo, apesar de toda essa questão de início de temporada, podemos dizer assim, né? Depois da parada do futebol por causa do coronavírus, o Campeonato Brasileiro vai começar. E com esse grande clássico, grande jogo, e a Minas, claro, vai contar toda essa história para você. O Sampaoli tem todo mundo à sua disposição, claro, é rodada inicial, não tem ninguém machucado, tá tudo tranquilo, assim também como o Flamengo tá inteiraço para poder enfrentar o Atlético. Então, tudo para ser um grande jogo no próximo domingo. O Atlético agora para de pensar em Campeonato Mineiro, que deve ter as suas finais confirmadas para os dias 26 e 30 de agosto, uma quarta-feira e um domingo, e nesse domingo o Atlético jogaria com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, então esse jogo deverá ser adiado para a grande final do Campeonato Mineiro. E o Atlético agora mudando esse chip, esquece o Mineiro e começa a pensar no Campeonato Brasileiro. O outro finalista, né, é o Tombense, que também venceu de novo a Caldense, e agora Tombense também já tem a Série C do Campeonato Brasileiro, para um pouquinho de pensar em Campeonato Mineiro e vai pensar em Campeonato Brasileiro da Série C. Mas com um detalhe, né? O Tombense fez um feito histórico, né? É o melhor time da competição, né? Terminou a fase classificatória em primeiro, venceu as duas semifinais e agora tem a vantagem para jogar por 2 empates para ser campeão mineiro. Ou pelo menos ganhar um jogo e perder o outro pelo mesmo saldo de gols, então para o Tombense ser campeão mineiro. Ele muda esse chip pensando em Campeonato Brasileiro agora, mas vai com certeza esperar ansioso essas finais do Campeonato Mineiro, porque ele tem a vantagem para ser campeão. O Atlético tem que reverter essa vantagem. O Tombense então estreia nesse final de semana também pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já para os As do Cruzeiro, o Cruzeiro se preparando, né, para estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Aquela estreia que nenhum cruzeirense queria ou jamais imaginou que isso poderia acontecer, realmente agora é oficial, ela vai acontecer. Sábado às 7 da noite no Mineirão, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Como o Cruzeiro não jogou a final do Troféu Inconfidência, por causa da questão do coronavírus nos jogadores do Uberlândia, o Cruzeiro então no fair play acabou, né, não abrindo mão da disputa e entregando o troféu ao Uberlândia. O Cruzeiro com isso ganhou tempo e preparação. Anderson Moreira terá todos os seus titulares também prontos para poder estrear, e tem que estrear bem. Lembrando que o Cruzeiro começa com 6 pontos a menos, né, o Campeonato Brasileiro da Série B por causa daquela punição. Então o Cruzeiro, mesmo que vença os 2 primeiros jogos, ele fica com 0. Então é muito sério, é muito importante o Cruzeiro começar bem para não ter que ficar muito tempo em zona de rebaixamento, porque psicologicamente isso é muito ruim. Apesar de saber que o plantel e a grana do Cruzeiro é a maior da Série B, mesmo assim não é bom brincar com os outros clubes, que o grande jogo vai ser contra o Cruzeiro, e isso aí, sem sombra de dúvida, todo mundo vai querer tirar uma lasquinha do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem que estar muito bem preparado. Então sábado o Cruzeiro estreia na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo de Ribeirão Preto, e a Minas também vai contar toda essa história para você. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa, mas com os paulistas, ou pelo menos com jogos de Corinthians e com o jogo também do Palmeiras adiado. Isto porque eles fizeram o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista na última quarta-feira, 0-0, um jogo horroroso, e ficou tudo para sábado, então, a grande final do Campeonato Paulista no Allianz Parque, valendo então o título paulista, e com isso, no Campeonato Brasileiro, os jogos de ambos foram adiados para outra data, já que não tem como jogar sábado e também jogar no domingo, né? Então o Campeonato Brasileiro já começa meio que capenga por causa desses dois, desse confronto das finais do Campeonato Paulista. E tivemos também campeões já pelo Brasil, né? O Salgueiro, pela primeira vez na história do Campeonato Pernambucano, um time do interior é campeão, e o Salgueiro bateu o Santa Cruz nos pênaltis. Com isso o Salgueiro se sagra campeão pernambucano de 2020. Tivemos também o Ceará, né, que acabou sendo campeão
campeão da Copa do Nordeste, e tivemos também o Grêmio vencendo o Internacional, o 9º jogo seguido, 9º clássico seguido, o Internacional não consegue ganhar do Grêmio, o Grêmio acabou ganhando o segundo turno do Campeonato Gaúcho e agora vai decidir o título diante do Caxias, em 2 jogos também a serem marcados. O CRB também é outro campeão lá no Rio Grande do Norte. Então muita coisa acontecendo, os campeões regionais vão saindo e para todo mundo pensar agora em Campeonato Brasileiro. Séries A, B e C começam nesse final de semana, beleza? Eu volto à programação da Minas com mais informações. Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau.